sobre mentalidade. A mentalidade de sucesso e a mentalidade de fracasso. Ó, eu estava passando por um problema muito grande na minha informática. Assim que eu abri, eu não conseguia alunos, era uma dificuldade para pagar o aluguel, era uma dificuldade para pagar os meus funcionários. Olha, é um problema muito difícil que eu estava passando. Só que eu peguei aquele problema e todo dia eu focava naquele problema, focava no problema. Ah, mas também, vendendo o curso baratinho do jeito que tá, como é que eu vou encher essa escola de informática, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu sempre arrumava uma desculpa. E o meu negócio indo para baixo, porque eu estava focada no quê? No problema, no erro. E aí eu comecei a seguir um homem chamado Joubert Chaves. E esse homem, ele começou a falar para mim o seguinte, falar para mim assim no vídeo, né, que eu comecei a seguir ele. Ele começou a falar que problema a gente mata a pão e água. A pão e água. A gente não fala do problema, a gente pensa em soluções para resolver o problema. Entende? Então aqui começou uma mudança de mentalidade. Eu comecei a entender, falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa diferente aqui que eu não estava vendo. O que esse homem está falando faz sentido para mim. Peraí, eu não vou focar no problema, é para me matar o problema pão e água, não é para focar no problema, é para ele morrer de fome. Nossa, que interessante. Parei de focar no problema, comecei a fazer o que ele estava falando. E ele dizia assim, você vai matar o problema a pão e água, você não fala do problema, você procura soluções. Não é que o problema parou de existir, não, ele existe, só que agora você foca no quê? Na solução. E eu comecei a procurar maneiras de conseguir novos alunos. E a minha cabeça pensava 24 horas, como eu posso conseguir novos alunos? E foi começando a ter ideias. E aí eu percebi que existia um padrão. Qual que era o padrão? O padrão era não focar no negativo. Era para focar no positivo. Quando a gente foca no positivo, automaticamente muda. Então, o que eu quero falar para você aqui, se você quer mudar a circunstância que você está passando, você precisa começar a mudar a sua mentalidade. Como que muda a mentalidade? Através do que você vê, do que você ouve e do que você fala, do meio das pessoas que você está. Por exemplo, jornal. A primeira coisa que eu fiz quando eu quis mudar a minha mentalidade foi parar de assistir o jornal. Porque o jornal tem... O que tem no jornal? Medo, morte, notícias ruins. Aquilo ali faz o que com você? Te deixa com medo. Quanto mais você assiste o jornal, mais alimenta o que em você? O seu medo. O medo de ser roubado, o medo do amanhã, o medo da política, o medo de ser assaltado, o medo de ser roubado, o medo de... Medo. Aí a sociedade quer colocar você como? Com medo. Aí você fica 24 horas focada em coisas ruins. Entende? Outro jeito, ó. Outro jeito de mentalidade. Você foca em ouvir música. Você adora ouvir música, mas as músicas que você ouve é só de sofrência. Só de chifre, só de bebida. Sabe? Olha do que você está alimentando a sua mente. A sua mente está sendo alimentada de medo, terror o tempo todo. Você liga o som, tá lá a música, corno. Tá ali aquela música falando que você não vai conseguir, que você, sabe, o tempo todo te colocando para baixo, que você não pode, que você não vai conseguir. Sabe? O tempo inteiro. O desemprego cresceu, o desemprego não sei o quê. Você vai ficando o quê? Com a sua mente cheia de quê? De coisas ruins e negativas. E como, Ale, como que eu vou ser uma pessoa positiva? Como que você vai levar o grau da sua energia para você começar a mudar a sua mentalidade? Ouvindo isso. Então, a primeira coisa que você faz, minha bonita, é parar de assistir o jornal. Adivinha só, eu parei de assistir o jornal, a minha vida melhorou. Ah, não, mas eu preciso saber das notícias. Você vai ver a notícia que você quer ver, não aquilo que querem te mostrar. Você começa a tomar rédeas da sua vida. Não é o que está passando na televisão que controla a sua vida. É você que vê o que você vai ver e ouvir e vai decidir se aquilo faz sentido para você ou não. Porque a gente coloca o problema na vida do outro, a gente pega e coloca aquele problema na nossa vida e começa a viver aquele problema como se ele fosse verdade. E aí no nosso artesanato é a mesma coisa.
Não, porque as coisas estão difíceis, porque estão tendo desemprego, não está tendo salário, o povo está precisando de dinheiro, é por isso que eu não estou vendendo meu artesanato. Aí você começa a focar naquilo que você está ouvindo, aí você começa a ter medo, e aí você começa a não vender o seu artesanato. Por quê? Porque você está repetindo um padrão de quê? Daquilo que você está vendo e ouvindo. Então a primeira coisa, minha amada, troca o que você está vendo e o que você está ouvindo. Se você quer ter sucesso no seu artesanato, agora vem a pergunta. Aí, Ale, eu quero ter sucesso no meu artesanato. Aí eu te pergunto, quantas aulas de vendas você já fez na sua vida? Você já investiu em você? Porque muitas vezes a gente quer que a gente quer que o nosso cliente nos valorize, mas às vezes a gente não valorizou, a gente não está se valorizando. A gente não está se valorizando e quer que o nosso cliente nos valorize. Primeiro, comece em nós. É como a gente se comporta que vai modelar do lado de fora. É como você pensa que modela do lado de fora. Não é o contrário. E a gente pensa o quê? O outro não está me valorizando. Lembra da vítima que eu falei no início? Ela pensa sempre que a culpa é do outro. Não, gente, a culpa não é do outro. A gente tem que se perguntar assim, ó, se eles estão tratando meu artesanato assim, o que eu estou fazendo de errado? É uma pergunta que você faz. Quando você aprende a fazer perguntas, a questionar o que está acontecendo, você começa a mudar o sentido, você começa a mudar a rota, entende? E aí você não vai mais ver, não estão valorizando o meu artesanato. O que eu estou fazendo que não está valorizando o meu artesanato? Lembra que eu falei? A culpa é sua. A culpa é sua. Se der certo, a culpa é sua. Se der errado, a culpa é sua também. Sabe o que acontece? A gente tem uma mania de pensar assim, ó, deixa a vida me levar. O que acontecer tá bom. Não. A gente tem que programar. O que eu quero que aconteça na minha vida? Se eu quero ser uma artesã de sucesso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a pensar com uma mentalidade diferente. Sabe? Uma mentalidade de que eu posso, de que esse poder é meu, não é do outro. Esse poder me pertence. E aí tem tudo a ver com a autoimagem. Ali, o que é autoimagem? Autoimagem é como você se vê. Você se vê como uma vencedora ou você se vê como uma perdedora? Você se vê como uma pessoa que consegue, que vai atrás do que você quer, ou você é aquela que fica esperando chegar na tua mão? Então, aqui a mentalidade é a mesma coisa. A mentalidade de quem tem sucesso, o que ela pensa? Eu vou atrás do que eu preciso. A outra fica pensando assim, nossa, mas também ninguém me ajuda. Mas também eu não tenho apoio. Mas também ninguém valoriza o que eu faço. Essa aqui não, essa aqui é diferente. Ela vai atrás de ser valorizada, ela se valoriza em primeiro lugar. E por isso as coisas acontecem na vida dela. Não é que acontecem, é que ela cria a realidade. Ela toma uma atitude primeiro. Eu vou te contar uma história que está na Bíblia, ela ilustra muito bem o que é autoimagem, como você se vê. Então, ó, olha só essa história, gente. Eu vou contar essa história e você vai começar a entender o que eu estou falando. Essa história ilustra muito bem o tipo de mentalidade, tá? Essa história está em Números 13 e 33, lá da Bíblia. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, escolhe 12 espias para espiar a terra. Manda ver se a terra é boa, para ver se a terra tem gigante, para ver se a terra verdadeiramente mana leite e mel. E depois de 40 dias que estiverem lá pesquisando essa área, tragam fruto da terra e passe o relatório. E aí, Moisés pega e manda 12 espias. 12 espias era um de cada tribo. São 12 tribos, então foi um príncipe de cada tribo, tá? Só que no meio dessa tribo eram 12. Tinha 2, que era Josué e Caleb. Tá, foram nesses 40 dias, olharam a terra, viram se a terra era boa, se manava leite e mel, como Deus tinha falado, se tinha gigante, se era cidade fortificada, se não era. E ali eles pegaram todo o relatório, passaram 40 dias lá, e quando eles estavam vindo embora, eles trouxeram uma fruta da época. Trouxe um cacho de romãs e também um cacho de uva. E para carregar um cacho de uva, veio 2 pessoas carregando o cacho de uva, de tão grande que era. Esse relato está dentro da Bíblia, tá? E aí chegaram e foram dar o relatório. Lembra que era 12?
10 deram relatório, falaram assim, olha, verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel, só que tem gigante, eles vão nos consumir como os gafanhotos, entende? Eles vão nos ver como, eles se viam como gafanhotos, eles falaram assim, ó, eles vão nos consumir, eles vão nos matar como gafanhoto, ou seja, pisar em cima e acabar com tudo. Só que Josué e Caleb, eles tinham uma percepção diferente, eles tinham uma mentalidade de vencedor. Eles falaram assim, não, vão porque Deus já nos deu a terra, nós vamos entrar nessa terra, vamos possuir essa terra e nós vamos consumir eles como pão, porque Deus está conosco. Gente, quando eles falaram isso, o povo quis matar eles de pedrada. Falou assim, por que Deus trouxe nós para morrer nesse deserto? Melhor que nós tivéssemos ficado lá no deserto, lá no Egito, comendo alho e cebola. Agora a gente veio para cá, a gente vai morrer, Deus vai matar nós. Gente, virou uma rebelião contra Deus. Só que Josué e Caleb tinham um espírito diferente, tinham um espírito de vencedor. E aí Deus pega e fala assim, ó, por causa dessa desobediência, por causa dessa fé, por causa desse olho, vocês vão passar 40 anos caminhando no deserto. Por causa da desobediência de vocês. Com exceção de Josué e Caleb, que tem um espírito diferente. Então, se passaram 40 anos, aquela geração de murmuradores, morreram todos, só sobrou Josué e Caleb. E por que sobrou só Josué e Caleb? Porque Deus tinha prometido que eles iam pisar na terra, porque eles tinham tido uma mentalidade diferente. E por que Deus deixou Josué e Caleb? E morreu aquela geração inteira. E foram nascendo outros homens. Porque aqueles dois eram um modelo mental que precisava impactar a vida daqueles outros que vinham crescendo para serem guerreiros e entrar na terra prometida. Vocês entenderam a diferença que tem a mentalidade do vencedor, da mentalidade do perdedor, da mentalidade daquele que não tem resultado na mente dele, ele já perdeu. Essa é a diferença. A artesã que tem resultado, ela pensa na mente dela que ela faz acontecer, que ela é responsável pelo artesanato dela, ela é responsável pelo crescimento do artesanato dela. Ela não pensa que, nossa, será que a culpa é do outro? Ela não coloca a culpa no outro. Se tem algo que está acontecendo que não agrada a ela já corre atrás de resolver o problema, entende? Então, Josué e Caleb ilustram muito bem o que é ter uma mentalidade de sucesso do que é ter uma mentalidade que não tem resultado. Tá aqui, ó, se você pensa que você pode, então você pode. Se você pensa que você não pode, então você não pode. Você tá certo das duas maneiras. O que eu quero te acordar hoje, artesão, é o seguinte. Você é responsável pelo teu negócio. Você. Não é o seu marido que não te apoia. Não é a sua cidade que não valoriza artesanato. Não é porque você não é valorizada. Não. Tudo é em você. Tudo acontece dentro de você, para depois acontecer através de você. E quando você se posiciona como uma vencedora, de que você pode, de que Deus te levantou para ser uma vencedora, Deus já te deu tudo. Basta você tomar posse daquilo que Deus já te deu, para você começar a viver aquilo que Ele já te deu. Entendeu? A mentalidade que você precisa desenvolver é de que o que é que eu preciso fazer para mudar o que eu estou vivendo. Aí tem muita artesã que ela pensa assim, não, eu não estou tendo sucesso ainda porque Deus ainda não abriu uma porta para mim. Deixa eu te contar uma coisa, minha amada, Deus já te abriu a porta. Deus quer que você agora, dentro dessa porta que já está aberta, Ele quer que você se posicione. Você entende? Não é por osmose que vai entrar na sua mente que você agora sabe vender. Não, você tem que entender que Deus já te deu tudo. Então, o que eu não sei que eu preciso aprender? Eu não sei vender? Eu não sei precificar? Eu não sei como que o meu cliente pensa? Eu não sei qual é o caminho que o meu cliente precisa percorrer para ele fazer uma compra de mim, para ele comprar o meu produto? Entende? E aí, minha amada, quando você descobre tudo isso, que você começa a colocar em prática, que você se vê como uma vencedora, você se vê com a pessoa que já está ganhando aquilo lá, você já está ganhando aquele dinheiro, que você já se programou quanto que você quer ganhar, porque muitas vezes você não sabe nem quanto que você quer ganhar.
E essa live que eu tô fazendo aqui para você é para você ver que o poder é seu, tá nas suas mãos. Deus deu esse poder para você escolher prosperar, para você escolher crescer com o seu artesanato, sabe? Parar de dar justificativa. Justificativa, sempre tem uma justificativa, mas também a fulana ganha dinheiro porque o marido dela apoia ela. Não, minha amada. Se tudo der certo, a culpa é sua. Se tudo der errado, a culpa é sua também. Assuma esse poder que é seu. Você não é uma vítima da sociedade. Você precisa fazer as perguntas certas para você começar a viver do seu artesanato, sabe? Então essa é a diferença, minhas amadas, ó, da artesã que tem resultado para que não tem. Ela cuida da mentalidade dela. Ela cuida. E quanto mais ela cuida da mentalidade dela, mais ela cresce. Mais o artesanato dela evolui. Entende? Mais cresce, mais evolui. E também outra coisa, minha amada, é parar de olhar o palco das artesãs que já têm sucesso e comparar com o seu bastidor. Ah, mas também porque a fulana começou agora, já tá crescendo, o artesanato dela tá crescendo. Nunca comparar, nunca se compare. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa única. E pessoa única, você não pode se comparar com outra pessoa. Você não sabe quanto tempo aquela pessoa que está tendo sucesso já no artesanato dela, vivendo o artesanato dela, você não sabe quantas horas ela já estudou, quantos livros ela leu, quantos cursos ela já fez. Você não sabe quantas horas ela já passou acordada, treinando, estudando, fazendo o que precisava ser feito, sabe? Porque muitas vezes a gente quer ter resultado, mas a gente não quer pagar o preço. E tudo precisa ser pago um preço. Tudo. Às vezes você quer ganhar dinheiro, mas você não está disposta a sentar na sua mesa da cozinha ou no seu ateliê e produzir. Ah, mas eu vou ter que produzir muitas horas. Tem preguiça. Tem preguiça. E pessoas que têm preguiça de fazer o que precisa ser feito não conseguem ter resultados. Porque a mentalidade dela já é uma mentalidade que está programada para não ter sucesso. Qualquer coisa ela fala assim, amanhã eu faço. Ela não tem aquela mentalidade de dizer assim, ó, o negócio é meu, eu vou fazer esse negócio dar certo. Não tem essa mentalidade. Não tem. E quando você não tem a mentalidade de que você pode, de que você consegue, você fica se vitimizando. Você continua naquele ciclo de vitimização. Sabe? Uma coisa que quando eu comecei a mudar minha mentalidade, algum tempo atrás, eu percebi que só convivendo com as pessoas que eu convivo, com a minha família, eu não ia conseguir. Então eu comecei a procurar pessoas, mentores, em vídeos do YouTube, em livros, em treinamentos. Para quê? Para começar a mudar minha mentalidade. Você começa a querer um pouco se afastar daquela mentalidade que você está rodeada de pessoas. Por quê? Porque quando você começa a caminhar na sua nova jornada, nessa mudança, nessa querer mudar de mentalidade, as pessoas vão querer te puxar para baixo. As pessoas têm essa tendência de querer puxar para baixo. Sabe por quê? Porque ela fica pensando assim, fulana vai conseguir, se eu não conseguir, ela vai conseguir? Não. Aí ela fica o tempo todo falando assim, não, você não vai conseguir não. Artesanato não dá dinheiro. Não, larga de ser bobo, vai arrumar um serviço de carteira assinada. Por quê? Porque ela não está na mesma visão que você. Ela não está na mesma visão que você. Só que eu quero te falar uma coisa, você nasceu para voar alto, você não pode aceitar isso como verdade.